Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para nascer. Nós cremos que Deus sempre fala e Ele fala através da palavra. Ele pode usar qualquer tipo de vaso, qualquer tipo de trombeta, mas o importante é o que está dentro do vaso e a voz que está de trás da trombeta. Qualquer homem pode abrir a Bíblia, mas revelar esta Bíblia somente o Espírito Santo. E nós vamos aproveitar mais um pouquinho desta luz que Deus tem aqui em Amós, capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Dá-nos entendimento, Senhor, porque Tu estás preparando cada um de nós para este grande rapto. Se a Sua primeira vinda, não sendo anunciada como um segredo, foi um segredo, e o rapto que é anunciado como um segredo, que o Senhor virá como ladrão. Então, cremos nisto, Pai, que somente o eleito conseguirá ver a hora que vive. Somente o eleito perceberá o toque da trombeta, ouvirá esse toque. Somente o eleito decidirá e crerá na Sua palavra. Ajuda-nos como mortais e dá-nos entendimento espiritual, pois cremos que somos Seus filhos e queremos estar cheios do Seu Espírito. Se como um filho natural, carregamos a natureza dos pais natural, como um filho do Espírito Santo, carregamos a natureza do Espírito Santo. Dá-nos cada dia desejo das coisas celestiais. Tira de nós toda coisa mundana e capacita-nos pelo Espírito da verdade. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode ser.
palavra, ela tem o seu cumprimento no seu dia. E como profeta dos últimos dias, ele tem um ministério de converter nossos corações aos corações dos pais pentecostais. Parece que nós teríamos que apenas ter despertado em nosso meio o batismo do Espírito Santo daquela forma do tempo dos apóstolos. Parece que teríamos que tomar somente aquela doutrina dos dias de Paulo e que não teria outra coisa para o dia presente que nós vivemos, porque é uma conversão, é a pessoa voltando para aquele princípio doutrinário que encontramos no livro de Atos, onde o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Mas, por incrível que pareça, aquela palavra do Pentecostes não te arrebata hoje. A mensagem daquele dia não te arrebata hoje. Aquela mensagem teve o seu cumprimento no seu dia. E cada dia Deus teve uma luz para dar ao povo. Ele não dá a luz total, ele dá um pouco de luz. Ele só prometeu dar a totalidade da luz nos dias da voz do sétimo anjo. Aí ele daria a totalidade, ele revelaria o mistério neste dia. E como lemos em Amós, que o Senhor Jeová não faz coisa alguma sem que primeiro revele os seus segredos aos profetas, seus servos. Não é questão da igreja, do pastor, do evangelista, do apóstolo, do mestre. A questão está no profeta. Todos os demais terão que falar o que falou o profeta. Agora, não tivemos profeta durante as eras. Paulo foi um profeta, mas depois de Paulo não tivemos mais profetas. Tivemos 5 mensageiros e logo outra vez um profeta. De Paulo, um peixe, Brana, um peixe. No meio tivemos 5 pães. É 5 pães e 2 peixinhos. Então Paulo trouxe a revelação do fundamento. Brana traz a revelação não do fundamento, mas da pedra de coroa. Um traz fundamento, o outro traz cobertura. Então é o que se vê na mensagem. E como que você pode usar o material do fundamento na cobertura? Quer dizer, o material de fundamento é próprio, ele é grosseiro, mas ele é para fundamento, ele é resistente. Agora o material é para cobertura. A mensagem de fundamento Paulo trouxe, e a Bíblia diz que estamos fundados naquele fundamento dos apóstolos e dos profetas. É fundamento, sendo Jesus Cristo a pedra principal da esquina, é o que sustenta tudo no alicerce é Cristo. Então a gente sabe que Cristo é fundamento, mas Cristo não é só fundamento, ele é cobertura também. Por quê? Porque ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é alfa e ômega. Como alfa, ele é fundamento. Como ômega, ele é cobertura. Então, temos que acompanhar Cristo como ele é. E você não pode usar o ministério dele, do fundamento, na cobertura. Você tem que usar o ministério de cobertura. Senão a casa não fica coberta. Não adianta você querer cobrir a casa com areia, com ferro, com cimento. Não adianta, porque isso daí não é cobertura. A cobertura, ela é um outro material. Para cobertura você vai ter que usar madeira, vai ter que usar telhas para cobertura, porque é outro material. Então aquele material serviu para aquele dia. Só que você não pode ter a casa coberta sem que tenha fundamento.
E é para isso que usamos o ministério de Elias. O Elias vem converter os corações dos filhos ao fundamento. Primeiro, porque senão, como que Deus podia vir sobre a doutrina católica, sobre a doutrina luterana, a doutrina wesleyana, ou sobre o movimento pentecostal do século XX que aconteceu? Deus não pode trazer cobertura sobre aqueles movimentos, porque eles não tiveram fundamento. Aquele fundamento de Paulo, eles não tiveram. Roma teve o seu fundamento, Lutero teve o seu fundamento de fé, muito bem, mas ele trouxe ainda coisas da Igreja Católica, como batismo, falando do Pai, Filho e Espírito Santo, e por aspersão. Wesley trouxe santificação, mas ainda tinha o batismo da Católica por aspersão, falando do Pai, Filho e Espírito Santo. Os pentecostais trouxeram os dons espirituais, que é muito bom, mas ainda com o fundamento da Igreja Católica, que é 3 pessoas da Santíssima Trindade. Esse fundamento nunca foi de Deus, esse fundamento é da Igreja Católica. Então, como Deus podia vir e trazer cobertura sobre coisas sem fundamento? Então Deus tem um ministério certo. Para que o ministério de Elias? Para converter os corações dos filhos. Ninguém mais sentirá vontade de ser convertido à doutrina apostólica, senão os filhos. É assim diz o Senhor. Ninguém mais. Irmão Branham mostra aqui na mensagem o 3º selo que estou lendo, para poder te ajudar. Olha, ninguém sentirá vontade, somente o eleito é que sentirá vontade desta conversão. Quer dizer, sair da 7ª era, voltar para a 1ª era por causa do fundamento. Fundamento. Então você sai da 7ª, volta para a 1ª. Como? Isso aí nós aprendemos na mensagem Apocalipse, capítulo 4, segunda parte, que a revelação através da águia, que é o profeta do dia, veio completar o círculo do arco-íris, porque nós tivemos meio arco durante as eras, que é o arco-íris, tivemos aquele meio arco, e a igreja passou a usufruir das virtudes de Deus através das 7 cores do arco-íris. Mas faltava o principal, que é a revelação, para completar o círculo desse arco-íris que estava ao redor do trono de Apocalipse, capítulo 4. Então precisava da revelação. Aí veio a águia e pegou nós aqui na era de Laodiceia e fez uma ligação para formar o círculo, porque começou com Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero e Brana. Isso formou o arco-íris sobre a terra. A mensagem do 7º anjo toma então agora da era de Laodiceia e faz a outra metade do arco-íris, para estar ao redor do trono. Então essa mensagem toma o filho apenas, ninguém mais que o filho é convertido de Laodiceia para Atos, para a igreja efesiana. Ninguém mais sentirá vontade desta conversão, mas o eleito é convertido de Laodiceia, que é morna, cega, nua, infeliz e não sabe. Ele toma o eleito desta era, ninguém mais. Os outros continuam cego, nu, infeliz e não sabe, mas o eleito não. O eleito, ele pega esse eleito e converte o coração dele ao coração dos apóstolos. Então ele forma o círculo deste arco-íris, completando através da revelação. É isso que nós aprendemos na mensagem Apocalipse 4, segunda parte, né? Eu gosto muito dessas coisas. Então formou o círculo, então houve uma conversão. Nesta conversão tivemos o fundamento. Agora sim, com o fundamento se pode pensar em construção. Como a igreja é construída sem o fundamento? A igreja católica mostrou isto, que ela foi construída sobre o abismo.
é a besta que levantou do abismo, a besta que sobe do abismo, quer dizer, sem fundamento. Mas veio o luteranismo e trouxe a mesma doutrina, sem fundamento, Santíssima Trindade. Wesleyans trouxeram a mesma doutrina, sem fundamento, Santíssima Trindade. Os pentecostais vieram e sem fundamento, Santíssima Trindade. O Elias veio, converteu o eleito de Laodiceia à era do fundamento, que foi Atos, onde o Espírito Santo desceu, converteu o eleito ao fundamento primeiro. Depois que ele converte nossos corações ao fundamento, aí começa a construção: fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Aí que o crente passa a perceber o que é uma construção. A igreja é levantada à estatura completa de Cristo, como 2 Pedro ensina isso no capítulo 1. Então a igreja foi levantada, só que faltava a cobertura, e a cobertura estava exatamente no segredo, no mistério, que Deus não revelou durante todos estes anos, milhares de anos. Ele não revelou, ele guardou o segredo, mas nos dias da voz do sétimo anjo, que é o único que pode fazer isso, não é o quinto anjo, não é o sexto anjo. Quinto anjo foi Lutero, sexto anjo foi Wesley, mas nos dias da voz do sétimo anjo, que foi William Branham, então ele revelaria o segredo, porque o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que primeiro tenha revelado seus segredos aos profetas, seus servos. Depois os pastores têm que seguir aquele profeta, como os pastores de Lutero seguiu Lutero, os pastores de Wesley seguiu Wesley, os pastores dos dons pentecostais seguiu os pentecostais, os pastores do profeta William Branham seguirão a mensagem do William Branham. É simples isso daí. Ele diz: você está seguindo o homem. Os católicos seguem o Papa, os luteranos seguem Lutero, os wesleyanos seguem Wesley, os pentecostais seguem aquela doutrina dos pentecostais, que veio por avivamento de um homem de cor nos Estados Unidos, que trouxe um tremendo avivamento para o mundo nos pentecostais. Então cada um segue um homem, não adianta eles pensar que não segue um homem. Sempre Deus usou, foi um homem no seu dia, e aquele homem trouxe uma mensagem para os demais homens, para os demais pastores que tivessem ministério para seguir aquele homem. Mas quando terminava aquele ministério, Deus levantava outro. Terminou o ministério de Lutero, Deus levantou Wesley. Terminou o ministério de Wesley, Deus levantou os pentecostais. Terminou o ministério dos pentecostais, Deus levantou William Branham, o Elias. Agora, este ministério do Elias, pelo que se sabe na Bíblia, é o último, porque é o sétimo, vai até o rapto. Então, assim como foi o profeta com a revelação, irão pastores, evangelistas, mestres, apóstolos, vão ter que seguir a mesma mensagem do profeta, à risca. Ninguém podia desviar da mensagem de Lutero, só podia pregar: o justo viverá pela fé, ainda que com cachimbo no canto da boca. Mas eles pregavam: o justo viverá pela fé. Mas quando chegou o Wesley, ele tirou o cachimbo. O Wesley trouxe uma mensagem que tirou o cachimbo dos luteranos, colocou de lado e diz: olha, não beba nem vinho. Santificação, limpeza no vaso. E ninguém podia pregar outra mensagem além daquela mensagem de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, diz São Paulo aos Hebreus. É uma mensagem de santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí chegaram os irmãos pentecostais e disseram: olha, não é apenas ser justificado e ser santificado, isso é muito bom, o vaso está justificado, está limpo, mas vamos agora encher ele de língua estranha, vamos encher ele do poder para a cura divina, para a expulsão de demônios, vamos, porque Deus tem esse poder para nós. Ele prometeu que ele falaria nesses últimos dias, ele derramaria do seu Espírito. Vamos aproveitar, aí receber o Espírito Santo naquela porção, e eles superaram católica, superaram luteranos, superaram wesleyanos, com a mensagem pentecostal. Eles superaram tudo porque a mensagem dele tinha efeito. Foi tremenda, foi gostosa,
foi maravilhosa. Eu vivi um pedacinho dela lá atrás. Só que aquilo terminou o efeito. Aí Deus levantou o William Branham, levantou o 7º anjo para revelar os mistérios. Então, o que agora impulsiona a igreja ao rapto não é luterano, wesleyano e pentecostais, é a mensagem do Elias. Então, se nós tivemos um peixe Paulo, se nós tivemos 5 pães no meio das eras, e agora por último tivemos um peixe Branham, 5 pães e 2 peixinhos. Os 2 peixinhos é revelação, peixe é revelação, é era da revelação. E a era de Paulo foi a era da revelação. A era de William Branham, nos dias dele aqui, foi a era da revelação. Hoje você sabe que você está vivendo de maná que Deus derramou na era da revelação. Você está vivendo de uma luz que Deus mandou no entardecer. Luz do entardecer. Como teve a luz do amanhecer, que foi Jesus Cristo, também houve a luz do entardecer, que foi Jesus Cristo em William Branham. O povo não entende. Tira o nome Branham. Você tirou o nome Branham do entardecer, você tirou o lugar da luz. Você não pode tirar, é o lugar da luz. Alguém diz, tira Jesus de cena. Se você tirar Jesus de cena, você tira a luz do Oriente. Você não pode tirar Jesus de cena. Se você tirar Branham de cena, você tira a luz do Ocidente. Essa é a luz do Ocidente. E você não pode tirar porque esse Jesus Cristo, ele é alfa. Jesus, ele é ômega. Jesus em William Branham. Jesus Cristo é alfa, Deus encarnado. Jesus Cristo é ômega, Deus encarnado. Outra vez, Deus no homem. Isto é a palavra revelada numa carne, feita, conhecida, manifesta numa carne. E Ele quer que isto prossiga através de cada um de nós. Mas Deus não faz coisa alguma, diz a Bíblia, sem que primeiro revele o seu segredo aos profetas, não é aos pastores. Nós, os pastores, tomamos os mistérios revelados e passamos para a igreja. Agora, nós somos tão preguiçosos e sem revelação e sem luz, que depois da coisa estar mastigada, revelada por um profeta, a gente ainda não consegue entregar para o povo. Ainda não consegue entregar para o povo. Se o povo perguntar assim, olha, eu quero um prato, vamos pegar aqui agora o prato do dia. O profeta diz, Deus teve 7 pratos, é o menu de 7 pratos, diz o profeta. O primeiro prato foi Paulo, o último prato vem William Branham. E com a mensagem do 7º, que foi a 7ª trombeta, revelou o mistério que estava em cada prato antes, em cada mensageiro antes. Acontecimento foi durante toda a era. Os selos foram abertos durante toda a era, mas ninguém sabia nada, porque o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que primeiro revele os seus segredos aos profetas, seus servos. Tudo que aconteceu durante o período de 7 eras, Deus prometeu revelar este segredo das 7 eras na 7ª era para o 7º anjo de Apocalipse 10:7. E Deus não faz diferente. Então, nós, os pastores, que temos que pegar? Pegar o maná mastigado, pegar o alimento pronto e dar para o povo. Mas o povo vem e diz, pastor, eu quero um prato. O senhor tem aí, porque nos dias da voz do 7º anjo, tem um prato de 7 eras revelado. O senhor tem para me dar aí? Mais ou menos. Nos dias da voz do 7º anjo, tem o prato dos 7 selos revelado. Faz de conta que você está pedindo uma porção de alimento. Você quer uma refeição. E quem quer uma refeição, então sabe onde ir buscar. E se Deus revelou os segredos ao 7º anjo, você sabe que ali está o restaurante. Fora, filho, é comida amanhecida. Fora daquele restaurante
é comida amanhecida de 50 anos atrás, 100 anos atrás, 500 anos atrás. Tem gente comendo o alimento do restaurante de Lutero. Já criou bicho faz muito tempo. No restaurante de Wesley, alguém diz: eu não estou entendendo isso. É o pão do dia, é o alimento do dia. Deus tem aquele que faz o alimento do dia para o povo, porque Deus dá para ele tudo como fazer. Você mistura isso com isso, coloca isso. A mensagem que eu quero que você pregue é justificação. Falou, Lutero? Então dá esse prato para o povo. Lutero não podia dar outra coisa, tinha que dar aquele prato. Wesley não podia dar outra coisa senão o prato da santificação. Pentecostais não podia dar outra coisa senão o prato de língua estranha, cura de enfermos, expulsão de demônios. Por isso que não passaram disso. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, eu vou revelar para vocês os 7 pratos, os 7 mensageiros, os 7 selos, os 7 trovões. Eu vou revelar para vocês quando foi que caiu as 7 pragas, as 7 taças, nos dias da voz do sétimo anjo. Agora, eu sei que é difícil. Talvez se você vier em mim, eu ainda não tenho prato para te servir, e já foi revelado. E o meu restaurante aqui agora, eu estou fraco. Eu não estou em condição de te entregar. Você vem e diz: pastor, William Branham diz no primeiro selo 132 que o povo pula, grita e não recebe nada porque não conhece o novo nome. Eu queria que o senhor me desse um prato do novo nome. E aí? Eu ia falar para ele assim: deixa para depois, volta mais tarde, porque eu não posso te servir esse prato agora, eu não tenho a luz suficiente. Oh, mas foi nos dias da voz do sétimo anjo que ele revelou isso. Sim, está revelado, está. Mas por que você não acha isso nesse restaurante aí? Descobre o prato, rapaz. Descobre, está aí dentro da mensagem, dentro dos 7 selos. Então vai lá e descobre. Se um irmão quiser o prato do novo nome, eu ainda não estou pronto para te dar. Eu te dou superficial, eu te mostro algo para você chegar lá, mas ainda não consigo te dar um prato, dizer: pode comer, é isso aí mesmo. Certo? É você que vai ter que ter a revelação. É isso daqui, não quer falar o que é, mas eu sei o que é, vou comer. Aí é o indivíduo. Não, vamos ser franco, né? É melhor ser franco do que enganar o povo. Agora você quer um prato? Eu quero um prato de cura divina. Filho, prato de cura divina, a Igreja Universal te dá, a Igreja da Graça te dá, qualquer igreja de ponto de esquina te dá um prato de cura divina. Você tem em qualquer lugar, mas um prato dos 7 selos. Outro prato difícil, 7 trovões. Fala: pastor, me dá um prato, hoje eu quero comer 7 trovões, me dá um prato. Esse daqui. Aí eu vou falar para ele: irmão, mas esse cardápio foi para ontem, não é para hoje. Quer dizer, eu sou um falso pastor. Por quê? Porque o cardápio dos 7 trovões é exatamente o prato do dia. O cardápio dos 7 selos é prato do dia. Isso daqui não foi para ontem, não é cardápio de ontem, não. Eu te dei o livro errado, filho, eu te dei o livro errado, porque esse cardápio aí é de ontem. Espera que eu vou te dar um de hoje. Agora, eles estão vindo com o cardápio atrasado e dizendo para o povo, quer dizer, os pentecostais vêm com o cardápio pentecostal de língua estranha e fala para o povo: irmãos, aqui, pode comer, isso daqui é o cardápio do dia. Eles estão mentindo, já passou, já criou verme, tem bicho, tem vareja no alimento. Esse é cardápio de ontem, passou. Deus tem um novo cardápio, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus, segundo anunciou aos profetas seus servos. Apocalipse 10:7. Então, nos dias da voz do sétimo anjo, era o cardápio. Tem cardápio, irmão. Olha, é tempo de ficar gordo. Se nesse tempo de tanta fome, eu acho que nunca houve um tempo que falou em tanta fome como hoje, mas nunca houve um tempo que falou em tanta obesidade como hoje também. Só barrigudo dá.
Só gordo. Não vamos falar mal dos gordos não, porque eu estou pelejando para ver se melhora um pouco, eu não estou tendo condição. O que é isso? Tempo de fome. E o povo gordo, tempo de fome. E o povo fazendo regime para emagrecer. Tempo de fome. Era de fome. No espiritual é a mesma coisa, meu filho. É tempo de fome. Aleluia. Você não crê assim? Tempo de fome. Isso profetizado pela própria Bíblia. Amós 8, verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. As palavras do Senhor hoje é 7 trovões. As palavras do Senhor hoje é 7 selos. As palavras do Senhor hoje é novo nome. Quantos que tem sede, fome de ouvir isso? Porque ouvir sopinha de batata, de macarrão, você come todo dia com a denominação. Sopinha, cura divina, abençoa meu lar. Eu quero mais poder, eu quero cura divina, eu quero um carro novo. Senhor, me dá uma fazenda. Isso é sopinha de batata com macarrão. Eles parecem que não entendem, esse homem é doido mesmo. Mas eles estão atrás desses pratinhos, sem substância, que só faz obeso. É isso que está acontecendo. Só faz barrigudo. E barrigudo espiritual. Come, vive só atrás de sopa para você ver. Eu gosto de sopa, mas misericórdia. Você come uma pratada de sopa, daqui 1 hora já não tem sopa mais, o organismo já acabou com aquela sopinha. Você comer uma coisa que tem substância, algo que tem vitamina, que tem proteínas. Mas não, é só para encher de macarrão. Então enchemos, se satisfaz na hora, mas aquilo acaba logo. Esse é o tipo de mensagem que o povo tem. Satisfaz na hora, glória a Deus, aleluia. Quando chega em casa, a barriga já está vazia. Já acabou o efeito, acabou a sopa. Agora coma um alimento forte. Coma uma feijoada. Pé de porco, orelha de porco. Linguiça calabresa. Carne seca. Já está dando vontade de comer, não está? Como uma pratada dessa para você ver. Você vai ter que passar mais tempo sem alimento. Que qualquer hora que chegar em você, não, estou bem ainda. Estou bem. Por sempre tem alimento, tem substância. Mas uma sopinha, daqui 1 hora, mais. Quero mais. Tem alimento que nós somos como criança, de 3 horas, uma mamadeira. Tem alimento, é o alimento da igreja de Corinto, foi alimento leite. Paulo diz, não posso vos dar manjar, e nem ainda vocês podem suportar isso. Tem que dar leite a beber, mas manjar não posso dar, que isso faz mal ao seu organismo. Irmão Brana chegou a dizer naquela mensagem, o alimento para a noiva, alimento espiritual em seu devido tempo. Ele dizia, esse alimento é tão rico em vitamina que faz mal para eles. Eles não sentem bem. Ele diz, mas para quem é isso? Ele diz, é alimento para a noiva. É alimento para um povo que pode comer. Isso daqui não é leite desnatado, não. Isso daqui é alimento para fortalecer a alma. Aleluia. Agora, nesse tempo de tanta fome, é só gente fazendo regime. Você já notou isso? Acho que vende remédio para quem quer fazer regime, comprimido, e nego entra nas cápsulas e peleja, e um pratinho assim, e menos carboidrato, né? Menos carboidrato, não sei mais o que, eu não sei nem o que é isso, eu mando carboidrato e tudo, mistura tudo, e vai tudo. Então, aí forma barrigudo, e depois a gente precisa ficar eliminando certas coisas da alimentação, tempo de fome, e a gente gorda. Tempo de fome. Você já notou isso? Agora, se encontrar um lar
que está passando fome mesmo, e está tudo sequinho. O povo não tem dinheiro, mas tem televisão. O povo não tem dinheiro, mas tem celular. Olha que não. Ele não tem dinheiro, também não tem dinheiro para comer, mas não fica sem assistir novela. Mas não tem dinheiro, está pobre, mas dá jeito para tudo. É como um indivíduo que não tem dinheiro, mas bebe cachaça. Ele encontra quem paga, não tem dinheiro, mas pinga nele. Ele não tem com o quê, mas não fica sem beber. O indivíduo não tem com o que comprar cigarro, mas não fica sem fumar. Ele diz, não me sobra dinheiro, mas não fica sem fumar. É um atrás do outro. É cachaça, é cerveja. E talvez não tem dinheiro, mas consegue, tem coragem de pedir um quimba, de catar um quimba. Aquilo é a fome do cigarro. Tem coragem de pedir uma cerveja para o outro. É a sede da cachaça. E Deus dando alimento espiritual para o seu povo. E por que não comer? Por quê? O que você acha daqui não vai fazer mal, não. Faz mal se o seu organismo não é de Deus. Mas se o seu organismo espiritual for de Deus, vai fazer bem. Você não vai escandalizar comigo, mas Deus não tem nenhum obeso. E aí? Seu pastor, então eu estou perdido dessa gordura que eu estou, com 100 quilos, o que eu faço, pastor? Deus não tem nenhum obeso espiritual. Porque o alimento natural é que faz nós obesos, os gorduchos. Mas o alimento de Deus não. O alimento de Deus simplesmente te dá substância. O alimento de Deus não deforma seu corpo, é o alimento nosso que deforma, que está cheio de veneno, e ele deforma o nosso corpo. O que é para a mulher, o homem está comendo. E o corpo dele muda. Ele fica diferente. Ele começa a desejar coisas de mulher. E a mulher desejando coisas de homem. Para o corpo, para viver, ela deseja uma calça esporte. Ela deseja até o trabalho de homem. A própria alimentação te perverte tanto que perverte o seu físico. A alimentação perverte o físico. O que se aplica, a gota de vacina que põe no olho de um pintinho, daquele pintainho, a gota de vacina, depois daquilo ali, nós comemos aquilo, porque aquilo vai para a carne, e aquele pintainho dentro de 40 dias já está bom para o comércio. Que levaria 6 meses um caipira, o de granja, por causa de uma gota que pinga, ou no olho, no bico dele, não sei como é que faz hoje, uma gotinha é o suficiente. Aquilo ali daqui a pouco, ó, e luzinha nele, não deixa ele dormir não. E nós, para as coisas de Deus, apaga a luz para as coisas de Deus. Então não pode comer, mas você vai lá na granja para você ver, tem uma luzinha de 1 watt acesa a noite toda, e o pintinho é enganado, ludibriado pelo seu dono, e cada vez que ele abre o olho está claro, ele diz, vamos comer. Cada vez que ele abre o olho está claro, vamos comer. E ele come 40, 50 dias, sem parar, porque não tem noite para ele. Por que no cristianismo tem noite? Deus mandou uma luz, é de no entardecer haver a luz. Coma! Se eu vou comer dia e noite a mensagem do profeta. Tem luz, não vai fazer você obeso espiritual, não. Vai te dar resistência para vencer a prostituição, para vencer a carnalidade, para vencer o vício. É a luz da hora que estamos vivendo, mas é deixá-la acesa.
Alguém diz: apaga isso daí um pouco, para com esse programa, apaga essa pregação, não me traz esse CD, isso é luz. Come, rapaz. Você gosta de treva, senhor morcegão? O que era luz luterana tornou-se escuridão. O que era luz wesleyana tornou-se trevas. O que era luz pentecostal está tudo escuro. E até a luz da primeira e segunda etapa do irmão Brana é trevas, para as baratas ficar lá. Os morcegos estão agarrados tudo na primeira e segunda etapa do irmão Brana. Está tudo agarrado porque acabou a luz. A luz do entardecer é a terceira etapa. A luz do entardecer foi Deus. Aleluia! É glória! A luz do entardecer foi Deus no monte pôr do sol. Enquanto você fica na primeira e segunda etapa, você perde a luz do pôr do sol. E ali está a luz de Deus. Mas não pode ir, sua barata, seu rato, seu morcego. Você não pode com luz. Agarra-se ao caibro da casa. Agarra-se ao caibro e fica ali. Gosta de escuridão. A hora que clareia, ele agarra no lugar e fica quietinho. Ah, meu irmão, você faz uma coisa. Apaga a luz para você ver. Você apagou a luz, então, é barata que vai manifestar. A hora que você acende a luz, você vê barata por todo lado. Mas ela não estava aqui, por certo. A luz estava acesa, ela ficou quietinha. Mas a hora que você apagou, ela manifestou, acendeu a luz, você viu ela. As baratas estão aí. Então você vê baratas na primeira e segunda etapa do profeta. Alguém diz: você está blasfemando. O irmão Brana mostrou isso. O irmão Brana mostrou. E ele chegou ao ponto, quando terminou a segunda etapa, ele chegou ao ponto de dizer, naquela mensagem, pondo-nos a lá de Jesus: se aquilo é isso, Senhor, então acabou. Está tudo terminado. Em 62. Aí Deus mostrou para ele: não, ainda tem a luz do entardecer. Espera lá, vou me manifestar no pôr do sol. Isso foi em dezembro. Logo em 28 de fevereiro de 1963, olha a luz do entardecer. Irmãos, tudo aconteceu na forma certa. Deus tem tudo isso agendado e nós não sabíamos. Jesus falou: se este se calar, as pedras clamarão. Aquelas montanhas dos dias de Cristo não estava escrito Brana, estava escrito Jesus Cristo. É o que estava escrito naquelas montanhas. Mas agora, no fim dos tempos, na montanha não estava escrito Jesus Cristo, estava escrito William Branham. Foi Deus que falou para ele. Foi Deus que falou para ele: olha para aquele monte, eu te dou um sinal eterno, olha para lá. Ele olhou e disse: não vejo nada, Senhor. Quantos picos tem aquele monte, Branham? Diz: tem 7. Quantas letras tem seu nome? Quer dizer, está lá, olha o seu nome lá no monte. Nos dias de Jesus, olha o nome de Jesus naqueles montes de pedra, que quando ele morreu, a rocha que tinha o nome dele revolveu, caiu. Falei: não adiantou nada. Quero fazer um trabalho para vocês, avisar vocês que ele estava até aqui nessas pedras. O nome dele estava aqui e vocês matando ele lá embaixo. As próprias rochas revolucionou. Diz: vamos cair daqui. Eles mataram o nosso Senhor, o nosso Criador, Criador da rocha, que estava o nome do Senhor Jesus. Se eu se calar, as pedras clamarão. Se eu calar, irmão, o monte pôr do sol está pregando. Nem o irmão Brana sabia. Você vai ler a mensagem lá com a atração sobre o monte. O irmão Brana não citava aquele monte antes pelo nome pôr do sol. Sempre o irmão Brana falava do monte, mas não falava o nome. Por que que depois? Aí que descobriu que aquele monte é o monte pôr do sol, e lá naquele monte pôr do sol tem o rosto de um homem. No monte pôr do sol tem o rosto de um homem, é o rosto do William Branham. Se nós calarmos, o monte pôr do sol prega. Já veio um profeta
se nós calarmos. Agora, Deus não podia fazer essas coisas sem que primeiro revelasse para o profeta. Por que você quer esses pratinhos de sopa enquanto está servindo agora feijoada, rapaz? O que você está servindo agora, moço? Olha, que tipo de alimentação saudável, espiritual. Vão fazer de conta que nós gostamos mesmo. Uma carninha forte, com um pouquinho de gordura, não muito, né? Um pouquinho de gordura. Assadinha, uma hora dessa dá vontade de comer, né? Aí chega em casa, nem chuchu. E é difícil, né, irmão? Meu Deus do céu. Jesus Cristo tem misericórdia. Então você lembra nisso, que tipo de alimento, que alimento bom. Aquilo ali vai ao fogo e aquela gordurinha dá uma fritadinha assim e desce para o resto da carne e aquilo ali fica tão saborosa a carne. Aí você vem para a palavra, pega aquilo ali, aplica a palavra, o prato, o alimento, porque virão dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Irmãos, o mundo tem vontade, é por isso, irmão, que tem que ter igreja fácil, porque todo mundo tem vontade de ouvir a palavra do Senhor, só que não encontra. Sabe o que está escrito aqui? Se eles encontrassem, estava escrito aqui, mas eles não encontram. E irão vagabundos, vagabundos, de um mar até outro mar, de uma igreja para outra. Vai de um mar até outro mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não acharão. É maná escondido, o eleito acha, mas aquilo que é alimento para eleito, não é alimento para eles. Não é alimento, não serve para eles. Você gosta dessa mensagem, você diz, mas isso é bom demais, essa terceira etapa, essa revelação dos selos, que nós não sabemos tudo ainda. O pastor não pode nem dar o prato certinho do novo nome para nós ainda. O que nós vamos fazer? Mas é tão bom essa mensagem, vamos ficar aí até que eu descubra e cata esse prato do novo nome e como ele sozinho. Eu vou comer ele sozinho, de que o pastor não fala nada, eu vou comer sozinho lá em casa. Porque eu tenho revelação. Vou comer aquele pratinho. Diz, o que você está comendo? O que é, marido? O que você está fazendo isso daí? Ô mulher, com essa alegria. É o novo nome. É pratinho do novo nome. O que você arrumou? É um alimento novo. É alimento novo. Irmãos, o povo não percebe. Quando eles ficaram atrás de uma crença, Deus já tinha outro tipo de alimento, outro tipo de crença. Eles estavam lutando pela lei, Deus já tinha mandado a graça, eles nem sabiam, nem o sacerdote sabia. O único que sabia era o profeta, porque Deus não faz coisa alguma sem que primeiro revele os seus segredos aos profetas, seus servos. Quem sabia era um homem que parecia um selvagem, chamado João Batista. Ele sabia quem era a palavra do dia, mas os outros não. O Anás e o Caifás, quer dizer, o sistema evangélico de pastores não sabia. O encontro de pastores de Anás e Caifás não sabiam, mas João Batista sabia. Sozinho Deus fala ao profeta. O sistema denominacional não ficou sabendo, mas William Branham ficou sabendo, Deus mostrou para ele. E agora, os sistemas dentro da mensagem não vão ficar sabendo também, mas Deus vai revelar aos pastores da mensagem, Deus vai revelar para eles o que é este alimento, o que é esta palavra, é o alimento do dia. Deus não faz coisa alguma sem que primeiro revele o segredo aos profetas, aí o profeta entrega para o povo. Amém? Eu tinha tanta coisa para ler, eu acabo não lendo nada. A união invisível da noiva, 268. Irmão Branham diz aqui, não ames ao mundo ou as coisas do mundo, não permitas que homem algum te engane por meio de seu credo. Você permaneça bem reto na promessa de Deus, a palavra de Deus. E essa palavra, sim, é a palavra para esta era. A palavra para esta era. Não é você permanecer na palavra da era anterior. Eu estou firme na palavra, eu sou batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você não tem palavra nenhuma. Você está firme num credo, num dogma da Igreja Católica. Você não está firme na palavra.
Oh, eu estou firme na palavra, eu sou uma pregadora. Você não está firme em palavra nenhuma de Deus. Você está firme na palavra do homem, na igreja do homem, no dia do homem. Aleluia. Sim, é a palavra para esta era. Deus assim a vindica. Se Ele não faz, não é a palavra para este dia. A palavra que é para o dia, Deus a vindica. Por que isso daí está revolucionando as pessoas da própria mensagem? O povo que tem mais conhecimento da mensagem está sendo proibido de escutar meus CDs. Qual o motivo? É porque a mensagem deles perdeu a força. Será que eles não descobrem isso? Pastores que proíbem o povo de escutar o que eu prego, não percebeu que você é um grande erudito, mas a sua mensagem perdeu o poder? E a mensagem de um bobo está sendo proibida? Isso é porque a sua perdeu o poder. Essa palavra está sendo vindicada. Por isso que ela é proibida. Ela é proibida de ouvir. Vê se eu proíbo vocês de ouvir alguém. Por quê? Porque tem sustento aqui mais forte do que eles têm. Tem pão mais forte. O que vocês comem deles só cria barriga. Hoje não é nem criar barriga, nós está comendo alimento e criando cabeça. São filhos de Cis ou de Kisla. São Saús do dia. Muito bem, presta atenção. A palavra que desceu no dia de Pentecostes não funcionaria nesse dia. Não, você tem que ver o que funciona hoje, gente. A palavra que funciona hoje. Essa é a mensagem. A palavra que funciona hoje. Porque a palavra que caiu no dia de Pentecostes não funcionaria neste dia. Muita gente quer voltar ao Pentecostes. Vamos, irmão, curar enfermos, expulsar demônio, falar língua estranha. Muito bem, só que ela não funcionaria hoje. Por quê? Porque aquela palavra é fundamento, nós estamos na cobertura. Aquela palavra é fundamento, nós estamos na pedra de coroa. A palavra que desceu no dia de Pentecostes não funcionaria neste dia. Não, senhor. Estou lendo a União Invisível da Noiva 268. Olha, as mensagens que eu prego e leio aqui são todas mensagens que foram feitas em Goiânia, viu? Tem muitos parágrafos que não está dando certo com mensagem de outras pessoas. E eles dizem assim, mas o pastor fala, mas nós não achamos na mensagem. E eu não mando eles fazer mensagem de todo tipo e pôr todo tamanho de parágrafo. A culpa é de quem faz a mensagem. Aí agora quando eu prego que você acha que eu dou o parágrafo, você não acha, vai ler a mensagem inteira agora de castigo. Vai ler porque está na mensagem, certo? Vai ler porque eu estou lendo, aqui é da mensagem. Você vai ler, está lá dentro dela. Pode estar, eu estou lendo 268, talvez na sua está no 150. Vai ler então. Tem que ficar procurando agora, porque fizeram mensagem de todo tamanho de parágrafo. Mas a palavra que está lá dentro é a mesma. A palavra é a mesma. Então você não tem que duvidar. Por isso que eu não duvido de ninguém que faz a mensagem do profeta. O parágrafo é o mesmo, só que eles mudam o número. Você vai procurar depois, naquele número não está, vai estar no outro. O irmão Breno diz, a terceira etapa foi a abertura da palavra. Essa mensagem que eu peguei em Goiânia faz muitos anos. Os ungidos dos últimos dias, 373. Você pega a mensagem agora, que veio dos Estados Unidos, é 262, né, irmão? É 262, quer dizer, dá 100 parágrafos de diferença para o mesmo parágrafo. Então o indivíduo lê lá e fala, pô, Osmar, você falou que é 373, não tem nem esse parágrafo na mensagem. Eles falam, mas não existe. Aí eles, parece que essas coisas o diabo já preparou para dizer assim, o que você fala não está nem na mensagem. É, irmão. Mas o eleito vai e acha, ele diz, falou, está lá. Está lá. Não está na mensagem deles, mas está na minha aqui, ó. Está na minha. Amém? Se eles tivessem tido mais zelo pela mensagem do profeta, como tiveram pela Bíblia, de pôr os versículos certos. Aí chega Testemunho de Jeová, tem a Bíblia Testemunho de Jeová, que tem os versículos que fala da imortalidade e eles não põem. Aqui lá fica o versículo vazio lá. Eu porque não tenho aqui para ler para vocês. Quero que chegue em tal versículo, aí Testemunho de Jeová, não pôs, na tradução, não colocaram aquele versículo. Eles não crêem daquele jeito? Eles não colocaram aquele versículo. E é a tradução do Novo Mundo. Eu já tive essa Bíblia. Vocês têm alguma Bíblia dessa?
Então, depois vocês dão uma olhada lá para vocês verem. O que é isso, rapaz? Agora vai lá para você ver se tem Atos 2,38 ou não tem. Você não é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo? Agora é hora. A palavra que desceu no dia de Pentecostes não funcionaria nesse dia. Hoje você quer procurar a mensagem dos dias de Paulo só, ela não te leva no rapto, não. Paulo está precisando de mim, Paulo está precisando de você, Paulo está precisando da sétima era, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Hebreus 11, verso 39. Eles não são aperfeiçoados sem a mensagem do o sétimo anjo. O primeiro anjo não é aperfeiçoado sem a mensagem do sétimo anjo. Já notou isso? O primeiro anjo foi Paulo, mas precisa da mensagem do sétimo anjo, porque nos dias da voz do sétimo anjo eu vou revelar o mistério. Não nos dias da voz do primeiro anjo que foi Paulo, mas do sétimo anjo que foi Brana. Vou revelar os mistérios. E para vocês que não conhecem nada disso, só conhecem a Ave Maria, outros só conhecem a Santíssima Trindade, e não conhecem nada das eras e dos selos, filho, você está tão longe, está tão fora da Bíblia. Nós estamos aqui falando de uma coisa que já aconteceu, revelação dos selos. Nós estamos falando dos selos, mas os selos foram abertos em cada era. Na primeira era foi aberto o primeiro selo, entende? E assim veio vindo o segundo selo foi aberto lá na quarta era, com Columba. O terceiro selo foi aberto na quinta era, com Lutero e Wesley. O terceiro selo, o quarto selo, veio nos dias do irmão Brana, que é a águia. Aí a águia pega, abre para nós e revela o que veio de Paulo até Lutero, que é do primeiro ao terceiro selo. A águia revela do primeiro ao terceiro, e depois a águia revela do quarto selo, que é o nosso período, e que o cumprimento do quarto selo total só vai dar quando a noiva sair daqui. O cumprimento total, diz o profeta. Por quê? Porque a besta, o homem da morte, que tem por nome morte, ele vai manifestar quando a noiva sair. Ele já está preparando, mas vai manifestar quando a noiva sair. Aí o sétimo anjo, que é a águia, revela quarto, quinto, sexto e sétimo selo, porque o sétimo selo tem a ver conosco. O sétimo selo tem a ver com o ministério de William Branham. O sétimo selo é o mistério, é o segredo, é a meia hora de silêncio. O sétimo selo tem a ver com o ministério de William Branham. Todo o mistério da palavra é o ministério do sétimo anjo. Primeiro selo 33. Isso fica firme, fixado. Amém? Muito bem. Que mensagem você quer hoje? Que prato você quer hoje? A palavra que desceu no dia de Pentecostes não funcionaria nesse dia, não, senhor. Isto foi para Pentecostes, isto é para a noiva. A ida da noiva ao lar, temos algo diferente. Os pentecostais representaram isso de novo. Estamos na era da noiva, não mais do que a palavra de Noé haveria funcionado nos dias de Moisés. Não ia funcionar. Nos dias de Moisés, Moisés falava, vamos fazer uma arca para atravessar o Mar Vermelho. Não, tinha que atravessar com o pé enxuto. A mensagem de Moisés era outra. Não mais do que a lei de Moisés haveria funcionado no tempo de Paulo. Aquilo ele tratou de dizer-lhes, vocês estão mortos a isso e não pode ter isto. Igreja, vocês a quem estou falando através de toda a nação, se separem da denominação e de toda a sujeira das coisas do mundo, todas essas coisas, esses credos feitos pelos homens, separa-te disto. Amém? Estará você preparado para quando ele vier? O rapto secreto da noiva sobrenatural. Ela será tomada de mortal a imortalidade. Num momento será transformada num abrir e fechar de olhos. Nós, os que vivemos e ficarmos, não impediremos aos que dormem. Porque a trombeta de Deus soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso já aconteceu no espiritual. A trombeta já soou, nós ressuscitamos no espiritual, e essa trombeta vai ecoando até o som da hora da ressurreição, para os irmãos ressuscitarem fisicamente mesmo, vão ressuscitar para todos nós subirmos ao encontro do Senhor. Então, a mensagem de Noé não servia para Moisés, a mensagem de Moisés não servia para os dias de Cristo, a mensagem do Pentecoste não te arrebata hoje, a mensagem para te arrebatar hoje é dos 7 trovões. Gente, está escrito na Bíblia, é os 7 selos, é os 7 trovões, isso é para a era da noiva.
A mensagem da mornidão de Laodiceia não serve para mim hoje, não serve para você. Tem que ser o prato do dia, e o prato do dia é a revelação dos 7 trovões. O 7º anjo revela os 7 trovões, é um menu de 7 pratos. Muito obrigado, Senhor, pelo pão da vida, pela palavra, pela fé, pelo que cremos, pelo que o Senhor tem dado. Muito obrigado por este pão que o Senhor tem dado a nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vencido o tirano e a morte também, liberto já sou por Jesus, mas ele voltou para a glória de além, e o mundo ficou sem a luz. Pode o mundo ver Cristo em ti, pode o mundo ver Cristo em ti, perdido e coberto de trevas. Pode o mundo ver Cristo em ti. A lua ilumina a noite no céu, do sol refletindo essa luz. O mundo está sempre coberto de um véu, e em nós é mistério ver Jesus. Pode o mundo ver Cristo em ti, pode o mundo ver Cristo em ti, perdido e coberto de trevas.